Muito bem, esta é a planilha Excel que automatiza o estudo do dólar futuro. Primeira coisa ao abrir o arquivo Excel, esta planilha, a primeira coisa a fazer é limpar os dados anteriores. Então nós vamos utilizar esse botão aqui, limpa. Pronto, automaticamente tudo já foi removido e agora nós vamos fazer a importação de dados, que é o histórico completo e o histórico ordem original. Então nós vamos lá para o Profit, buscar a função Replay. Vamos escolher uma data aqui, por exemplo, dia 2 de janeiro. Requisitar. Pronto, dados carregados. Essa aba aqui é a aba do Replay. E é importante aqui que nós temos o histórico ordem original e o completo sem filtros de quantidade, para que os dados venham completos. Vamos começar pelo histórico de negócios completo. Clica com o botão direito do mouse, copiar para o Excel. Tem que aguardar um pouquinho. Eu costumo dar um clique aqui nessa área para mudar o tipo de cursor. Pronto, cursor de tempo. Aguarda um pouco. Dados carregados. Voltamos para o Excel. Importante prestar atenção agora para colar em cima dessa célula A2, essa que está em vermelho. Não pode copiar em outro lugar. Colar. Pronto. Vamos buscar agora o ordem original. De volta para o Profit. Ordem original, sem nenhum filtro de quantidade. Botão direito do mouse. Copiar para o Excel. Já copiou, é bem mais rápido. De novo, prestar atenção, temos que colar aqui nessa célula M2. Colar. Pronto, então todos os dados necessários para o estudo já estão agora aqui, já vieram do Profit para o Excel. Agora, para que o estudo seja feito e automatizado, basta clicar neste botão Atualiza. Pronto. Já foram carregados todos os estudos e vamos ver o que nós temos aqui. Primeira coisa a fazer, eu gosto de fazer, colocar a data que a gente importou os dados, 02 01 2019 e vamos lá. Esse quadro geral aqui é o quadro do dia das 16 principais corretoras do dia, o ranking das 16 maiores do dia. Se eu quiser saber o que aconteceu com todas as corretoras do dia, é só rolar um pouco mais aqui para baixo e o quadro aqui é completo. Esse quadro é menor, focando apenas nas 16 maiores. Essa primeira informação aqui é a quantidade de lotes na agressão. Olhando aqui, quantidade na compra, quantidade na venda e a quantidade total de agressão, corretora por corretora. Essa segunda parte aqui do quadro, nós temos a quantidade de agressões dividida por tamanho de lote. São 6 divisões aqui. Então, quanto, por exemplo, a UBS, quantas agressões com boletadas ali acima de 200? Então, foram 10. E na faixa entre 50 e 25, foram 759. E assim por diante. E essa última aqui é a totalização da quantidade total de agressões. No caso, foram 4.383 agressões da UBS. Essa outra parte aqui vai me indicar qual que é o tamanho médio da boleta, corretora por corretora. No caso aqui, por exemplo, a média geral da UBS é uma boleta de 19, o tamanho do lote. Agora, excluindo os lotes de 5, já a boleta média sobe para 27. E aqui, excluindo os lotes de 15, 10 e 5, ou seja, maior do que 15, a boleta média da UBS é de 42 lotes. Nesse outro quadro aqui, nós temos o quanto foram de lotes, quantidade de lotes no passivo. E aqui ao lado, a quantidade de lotes no direto. A seguir, a participação geral da corretora no dia. No caso aqui, 27,1%. Aqui uma escala de perfil.
que a gente pode olhar nesse quadro aqui para indicar qual é o tipo de perfil. Então foi estabelecido que o player, a corretora, teria um perfil agressivo, ou seja, ela agride, se mais que 55% do total de negócios foi na agressão. Um perfil passivo, se menos de 45% do total de negócios foi passivo. E entre 55% e 45%, um perfil neutro. Aqui a informação no dia, qual foi a sobra de lotes, ela fechou o dia com que sobra de lotes. Então, no caso aqui, vendido em 6.890, representando 4% em relação às operações desta corretora. Então, nós temos um estudo corretora por corretora deste dia 2 de janeiro de 2019. Aqui nessa outra parte deste quadro aqui, é um estudo de oportunidades de ganho com um stop gain definido. Por exemplo, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com um stop gain de 2 pontos, no dia, quantas oportunidades ocorreram? No caso aqui, ocorreram 406 oportunidades e foram divididas em 3 faixas horárias. Então, no horário da manhã, 151, horário da tarde, 115 e mais para o final da tarde, 140, totalizando as 406. Qual foi o tempo médio para obter um gain de 2 pontos? O tempo médio é, no caso, de 1 minuto. Esse outro quadro aqui é que eu chamei de consistência, ou seja, 2 gains na mesma direção. Quando que isso ocorre? Por exemplo, no caso de 2 pontos, ganhar 2 pontos numa direção e depois mais 2 pontos na mesma direção. No caso, ocorreu em 50% das vezes, que é a soma deste 79 de compra e 123 de venda. Olha que ocorreu bem mais aqui no caso, nesse dia, de dar 2 gains na mesma direção nas vendas. Isso para todas as quantidades de gain. Então, é um outro estudo para ser feito em relação a essas oportunidades. Nesse outro quadro aqui, é mais informativo, qual foi o valor máximo do dia, mínimo do dia, quanto que oscilou, a frequência, que é 10% da oscilação, número de contratos, número de operações e boleta média. Lembrando que o número de contratos e de operações não inclui leilão e diretos. Aqui é o horário que ocorreu o máximo, aqui é o horário que ocorreu o mínimo, aqui é um cálculo histórico aqui de 3 dias da frequência. Então, neste dia foi 11, mas a frequência de 3 dias é 8,3 e a frequência de 5 dias 7,3. Aqui uma média acumulada histórica da frequência, da quantidade de contratos e número de operações e boleta média. Então esse é o principal quadro e normalmente eu costumo imprimir e colecionar esse aqui dia a dia para estudos posteriores. Então ficheiro imprimir, então nós temos esse quadro aqui que a gente pode imprimir numa página só. Voltando aqui, o último botão a comentar, muito interessante, que é o estudo de gain. Através desse botão eu posso selecionar qualquer tamanho de gain para fazer um estudo. Então, e quantas vezes eu quiser repetir essa operação. Porque aqui nós temos um pequeno estudo variando de 2 a 5, mas podemos escolher outras medidas. Por exemplo, eu quero calcular aqui um gain, vamos colocar aqui de 7 pontos. Ok. Pois bem, vai ser mapeado aqui tanto no histórico completo quanto no ordem original, todas as vezes que ocorreu uma oportunidade de gain de 7 pontos. Então ele vai colorir onde houve esse gain de 7 pontos. Por exemplo, começou aqui no 86 e onde que terminou? No 93 e sempre eu coloco um tique a mais para garantir a saída. Os 7 pontos está aqui, mas a certeza que essa ordem aqui seria executada só no ticket seguinte, então 83,5. Está colorido de azul, significa que foi um gain comprador. Aí você vai percorrendo o dia, mais outro gain comprador, começou no 92,5, mais 7, 99,5 e sai no 900, que é um tique a mais, e assim por diante. Descendo aqui, você pode visualizar todas as faixas de gain. Aqui é um gain na venda, começou no 4 e vai cair 7 pontos. Caindo 7 pontos aqui. Esse está grande, esse demorou. Cai no 97 e o tique seguinte, 96,5, que garante a saída.
e você pode fazer esse estudo tanto no completo quanto no ordem original. Ah, eu quero estudar para 3, por exemplo. Vou colocar o 3 aqui. Pronto, é feito o cálculo da mesma forma, indicando onde houve ganho de 3 pontos. E esse resultado, por exemplo, 3 pontos, está aqui, o tempo que demorou e quantas ocorrências aconteceram. Esse estudo de gain também é uma aba especial aqui para ele, Estuda Gain. Colocamos aqui. Então eu vou ter, para esse gain que nós colocamos agora de 3 pontos, foram 212 ocorrências, divididas nessa faixa de horário, a quantidade de gains na compra e a quantidade de gains na venda. Qual foi o tempo médio para se obter esse gain de 3 pontos? Desvio padrão, mediana. Qual foi o menor tempo? 2 segundos. E o maior tempo? 11 minutos e 55 segundos. E aqui vai indicar a faixa de horário onde ocorreram todos esses 212 gains. Agora vamos colocar, por exemplo, um estudo aqui, 10 pontos. 10 pontos. Por exemplo, houve 24 oportunidades, 11 de manhã, 7 da meio-dia às 15 horas e 6 acima de 15 horas. 6 na compra e 18 na venda. Um tempo médio para obter esse gain de 10 pontos, um tempo médio de 16 minutos. E aqui, quando começou esse gain, eu posso olhar o horário aqui e saber se foi de compra ou de venda. E ao mesmo tempo, se eu recorrer a esta aba Estudo Completo, essa faixa aqui vai estar, por exemplo, 9 e 44 segundos, ou, por exemplo, vamos pegar essa daqui, 9 horas e 2 minutos e 14 segundos, deve estar colorido de vermelho até o 7, então do 2 até o 7. Vamos lá do 9,2, 9,2,14 e vai até o 7, exatamente como está aqui. Então eu posso visualizar tanto nesse quadro como na aba Estudo Completo. E pode se repetir quantas vezes quiser. Bem, mais um outro recurso que é muito importante. Se você fizer essa importação diariamente, você pode ir jogando para o histórico. É muito importante esse botão histórico para a gente ir acumulando esses resultados e depois ter uma leitura mais abrangente de cada uma das corretoras. Vamos jogar para o histórico essa importação deste dia. Pronto, esses resultados foram colocados, cada um dessa linha de resultado foi colocada na sua respectiva aba de corretora. Então vamos aqui embaixo recorrer, por exemplo, vamos examinar a UBS. Pronto, nós temos esse histórico, já tem várias informações acumuladas aqui e você consegue ler exclusivamente para a corretora UBS ou BTG, Tullett e assim por diante. Você tem um perfil como esta corretora vem trabalhando ao longo do tempo. Então é importante ir montando dia a dia esse quadro, buscando essas informações dos dias lá no Profit. Outra aba que também recebeu dados históricos, essa de oportunidades, que a gente joga aqui para gain de 2 pontos, 2,5, 3, 3,5 até 5, para saber historicamente como está ocorrendo, se as oportunidades estão aumentando ou estão diminuindo. E outras informações relativas, máximo, mínimo do dia, frequência e assim por diante. São várias informações aqui de tempo também. Qual que é a média para ganhar 2 pontos? A média de 1 minuto e 10 segundos. Para ganhar 5 pontos, na média histórica, 5 minutos e 7 segundos. E à medida que esses dados forem completados, essa média vai sendo automaticamente atualizada. A última aba que falta comentar aqui, resumo dos players, que como o próprio nome já diz, está trazendo as informações de cada uma dessas abas aqui de uma forma bem resumida. E para saber, por exemplo, no caso que a UBS ela tem um perfil das 21 atuações aqui que eu tenho no histórico, 18 vezes ela atuou no neutro, 2 no passivo e apenas um dia na agressão. E assim você pode olhar cada uma desses players. Por exemplo, a Tullett, vamos olhar aqui, ela tem 17 dias aqui na agressão, 4 no neutro e nenhuma como passivo.
E aí a gente vai construindo aqui o perfil das corretoras e outras informações aqui que não são difíceis de perceber. Aqui o lote, como é que atua, tudo em relação à média do que foi jogado para o histórico, utilizando aquele botão histórico. Enfim, é isso que eu tinha para apresentar. Espero que façam bom proveito desse aplicativo, desse Excel aqui para estudo do dólar. Muito obrigado.